Shalom, que Deus nos abençoe, nos ajude. Aqui é a Igreja Batista Mirabela. Um prazer aqui na igreja. Hoje nós estamos com um grupo aqui há bastante tempo, bem reduzido, mas é culto a Deus. Culto não fala a quantidade, mas fala a qualidade. Quem sabe, próximo domingo, outros irmãos, amigos, né? Nossos convidados possam vir aqui com a gente. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 até o 39, diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte, foste feito espetáculos com vitupério e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que em grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco xixo de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para as perdições, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados irmãos, horrenda coisa é cair na mão de Deus. O que é uma coisa horrenda? Uma coisa terrível. Você rouba uma coisa, é feia, mas você mata e ainda rouba ainda. Se torna uma coisa horrenda. Faz uma coisa grave com uma pessoa inocente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e aqui a Bíblia está dizendo: horrenda coisa, terrível é cair nas mãos de Deus. Já imaginou isso? Alguém cair nas mãos de Deus? Ah, mas Deus é amor, mas também é justiça. E a gente tem que ter cuidado nisso aí, para não acontecer isso com a gente. Uma descrição daqueles que desprezam o caminho novo e vivo. Muitas pessoas levantam a mão, verdadeiramente creem em Jesus, mas com o passar do tempo abandona. Com o passar do tempo perde a esperança de estar na igreja, vai para o mundo, vai praticar coisas que desagrada a Deus. Outros estão na igreja, mas vão lá no mundo, falando que é crente, falando que é da igreja e servindo ao mundo que não é de Deus. A exortação, meus irmãos, a constância continua com uma explicação ou advertência negativa. A alternativa são descrição em agudo contraste, como, por exemplo, fé ou incredulidade. Não tem outro termo.
Ou a pessoa tem fé ou não tem. Não tem uma pessoa falar que tem fé e viver na incredulidade. Não estou dizendo que vir à igreja, ir ao culto. Isso pode acontecer. Doença, trabalho, outro problema. Fé e prática com terrível juízo. Aceitação ou rejeição à luz de Cristo. Então você tem de um lado uma coisa, do outro lá. Jesus falou que tem um caminho estreito e um caminho largo. Tem uma porta estreita, tem uma porta larga. Tudo na nossa vida tem o oposto. Tudo na vida tem um oposto. Então a Bíblia diz: se viver deliberadamente no pecado, o que é isso? Você sabe o que é pecado e faz. Eu já contei com aquela história daquele jovem que ele estava conversando e alguns se opondo, um grupo de 10 pessoas mais ou menos, na hora do almoço, e ele virou e falou: não, o que ele falou é certo. Tem um céu, tem um inferno, Jesus é o Salvador, mas eu sei que eu vou para o inferno. Eu estou nesse mundo e quero aproveitar, porque no outro mundo eu vou sofrer. Então, deliberadamente escolheu o inferno. Mas não é só querer não ir para o inferno, tem que fazer uma coisa. A Bíblia chama isso de conversão, mudança. Você está indo em uma direção, volta então para Deus, volta dando costas para o mundo. Então você tem que viver deliberadamente para Deus e não para as coisas ruins. Enquanto estivermos pecando voluntariamente, e pleno conhecimento governa esta passagem. Neste caso, não há falta de compreensão da verdade, como no caso dos falsos mestres mencionados em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, onde a mesma fonte, onde a mesma e forte palavra foi 2 vezes usada para conhecimento. As pessoas conhecem, mas não querem obedecer. Olha, desculpa. Mas na igreja só tem pessoa que não presta, na igreja só pensa em dinheiro, na igreja só pensa aquilo, porque não sei o que lá, não sei. Mas é tanta desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas estão deliberadamente rejeitando a palavra de Deus. A gente pode ver o caso de Balaão, um homem que a Bíblia diz que é profeta, foi profeta. Aí o rei foi lá para ele amaldiçoar o povo de Israel. Ele falou: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas com o olho grande, olho gordo, pensando no dinheiro, porque o outro rei tinha muito dinheiro, ele não amaldiçoou, mas ensinou como fazer o povo ser derrotado. E assim ele fez. A gente não sabe a história do profeta Balaão, o que aconteceu com ele. Mesmo diante de circunstâncias como quando ele foi caminhando, ele estava montado em uma mula, um animal, e aquele animal, um lugar estreito, o empurrou contra um muro, contra alguma coisa que impediu de ir. Ele espancou a mula, seu animal, e aquela mula falou em voz humana. Está vendo? Deus usou uma mula para falar com voz humana, perguntando a Balaão: por que você está me batendo? Eu não sou o seu instrumento, você não me usa, por que está me batendo? Aí Deus abriu os olhos, Balaão viu o anjo que estava ali, e se aquela mula tivesse recuado, o anjo tinha matado aquele profeta. Quer dizer, ele sabia que Deus não queria que ele amaldiçoasse, mas olhando para o lado humano, ganancioso, ele foi para amaldiçoar o povo. Meus irmãos, no versículo 27 e 9 diz: o julgamento é que vem a seguir. A prática sobre a lei mosaica foi citada para estabelecer o contraste. Este julgamento vinha sobre os adversários de Deus. E a rejeição, no versículo 26, coloca os rejeitados aparentemente sobre aqueles adversários. Será um julgamento horrível
terrível, porque o sacrifício expiador foi rejeitado. Não estamos pregando que Jesus salva. Não estamos falando que Jesus morreu por você, por mim, para nos salvar. Quando a gente rejeita, a gente está fazendo o quê? Pisando a palavra de Deus. Colocando no lixo, lá embaixo, que é onde que a gente pisa. No lugar mais baixo possível. É isso que acontece quando a gente desobedece a Deus. Quando a gente afasta de Deus, quando a gente não ora pedindo orientação, quando a gente não busca a palavra de Deus para a nossa orientação. Não precisa de igreja, não precisa de Bíblia. Já vê homens aí, famosos, importantes na política, desprezando, pisando a palavra de Deus, dizendo que é falso, que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, que é um livro comum, foi escrito por homens. Foi escrito por um homem inspirado, que ouviu Deus falar, Deus tocou no coração para escrever essas palavras que homem nenhum poderia escrever. Enquanto 1.600 anos, dá de Gênesis ao Apocalipse, não há uma contradição. Como poderia um homem escrever uma história dessa maneira? Era totalmente impossível. Segue então a acusação tripla: de respeito a Cristo, implícito calcou os pés do Filho do Homem. Um desrespeito. Quando a gente despreza Deus, quando a gente não dá crédito a Deus daquilo que Ele fez por nós. Você está doente, você vai no hospital, ali o médico, a equipe médica ali cuida de você, dá o remédio, e você, graças a Deus que os médicos cuidaram de mim. Esquece que foi Deus que cuidou de você, dando os médicos, dando os medicamentos para tratar a sua enfermidade. Isso de respeito para com Deus, quando nos livra de certas coisas, nossa vida de acidente, de perigo, guarda lá nossa casa. Quantas vezes já aconteceu da pessoa fugir de casa, ir para trabalhar, passear, e alguém tenta roubar, e o vizinho, alguém vê e interfere para a pessoa não roubar a sua casa. Foi vizinho? Não, foi Deus que abençoou para que o ladrão não entrasse ali. Então, primeiro, de respeito a Cristo. Segundo, rejeição da aliança comprada por sangue. A Bíblia de Deus nos comprou com sangue. Sangue de quem? De Jesus. O que adianta então? Se Jesus me comprou, eu não ser dele. Eu tenho que saber que eu sou dele. Ele é o meu Senhor, portanto eu tenho que obedecer. Tudo que Ele ensinou, nos ensina, nós devemos obedecer. Por isso nós temos a Bíblia, que é a lei de Deus, a palavra de Deus. Deus fala através da Bíblia, fala através de Deus, do Filho e do Espírito Santo, não fala através das situações. Lá em Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras. Hoje está falando através da Bíblia, do Filho de Deus. E a gente não está dando crédito a Ele. Terceiro, desprezo à pessoa e obra do Espírito Santo, como eu falei anteriormente aqui. Tudo é o homem que faz. Se eu não trabalhar, como é que eu vou comprar o pão? Se eu não trabalhar, como é que eu vou sustentar a minha casa? Lembre-se, não adianta você trabalhar, como diz lá o profeta, colocar o dinheiro num saco como se fosse um saco furado. O dinheiro desaparece. Você não sabe onde você colocou o dinheiro? Além de tudo, que adianta você ter dinheiro e ir no supermercado e não ter o material para comprar? Já pensou nisso? Você ir lá no supermercado, querer comprar uma carne, um arroz, feijão, uma fruta e não ter para comprar. Você tem o dinheiro, mas não tem material. Muitos países estão assim, muitos, alguns. Venezuela, lá está lá, o pessoal está morrendo de fome, alguns tem dinheiro, vai no supermercado e não tem dinheiro. Outro está caro, não dá para comprar. De tal extrema condição, não há remédio, nem escapatória. Tais pessoas só terão a vingança à sua espera. Homens maus aí, fica aí matando as pessoas, fazendo coisa errada. Um dia a justiça pega. A gente costuma falar, muitas vezes não há crime perfeito. Um dia esse crime vai ser descoberto. Um dia esse crime vai aparecer.
E a pessoa vai pagar diante da justiça dos homens. Mas pode acontecer, em alguns casos, que não descobrem. Perdem uma casa, mataram um homem e jogaram lá. Até hoje não se sabe quem é e quem matou. Que foi morto por revólver, isso foi provado. Alguém deu tiro nele e matou, perto da minha casa, aproximadamente menos de 2 quilômetros. Eu era criança, eu lembro do fato. Quem matou ele? Ninguém sabe. Mas Deus sabe. E ele vai pagar diante de Deus, né? Então, tais pessoas só terão a vingança à sua espera, declara inspirado o escritor lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 36 e 37 como prova. Versículo 32 e 34, novamente, o escritor traça um contraste, continuando a exortação. Ele descreve a fé e a paciência nas provações e nas dificuldades. Então, se você tem fé, você vai ter paciência. Não é você ter fé e querer que as coisas aconteçam agora. Na ótica de Deus, na fé, tudo tem o seu tempo. Não adianta querer atravessar, pular a linha definida por Deus. Deus responde sim, não espere. Deus quer te dar, mas nem agora, nem amanhã. Você está fazendo isso, mas está fazendo errado. Esse não é o caminho certo. Você tem que procurar servir a Deus de todo o coração. Abraão, na alegria dessa recém-descoberta fé, eles enfrentaram sofrimentos, tentações, como as lutas de um atleta, vitupério, tribulação. Isso pode acontecer como aconteceram com os apóstolos, com os homens do passado. Muitos morreram, não só lá no passado, mas atualmente alguns países têm matado muitos servos de Deus. Aquele que é encontrado com a Bíblia, com a porção evangélica, eles prendem, e se a pessoa não recuar, eles matam, o governo mata, porque são anticristãos, são incrédulos. É proibido pregar a palavra de Deus, mas aqueles que são de Deus não recuam, eles não vão para trás. A morte para o crente é vitória. Claro que fica a tristeza, é o sofrimento, mas morrer com Cristo é vitória, é vida. Versículo 35 e 37 diz: paciência ou confiança, à luz das coisas relembradas, não deve ser agora esquecida nem rejeitada. A gente, quando conhece a palavra de Deus, ele fica alegre, feliz, mas com o passar do tempo parece que vai diminuindo. E às vezes morre, acaba. Porque é uma fé fingida, é uma crença falsa, aquela alegria momentânea, naquele momento, traz aquele prazer, mas é só de aparência. Não houve nascimento de verdade, não houve transformação. Aquela ilustração borboleta, né? A largata, feia e até nojenta, ela vai se transformar numa linda borboleta. Apesar que não é tão bonita assim, mas no ar dela, vendo, ela é bonita. Meus irmãos, paciência ou confiança? Nós precisamos ter essa coisa segurada em nossa vida. Fazer a vontade de Deus deve ser desejo que governa seus anseios aqui na terra. Eu quero fazer a vontade de Deus. Como é que Deus fala com a gente? De muitas maneiras, como já disse anteriormente. Você vai sentir no coração, aqui que você vai colocar diante de Deus, Deus vai confirmar para você o que você deve fazer. O irmão lá em Belo Horizonte foi procurar emprego, chegou em casa, falou para o tio dele que era crente: arranjei emprego, a empresa tal. O tio falou: não, presta não. No outra, não, outra não. Aí no outro emprego chegou, aí o tio ficou calado, não falou nada. Aí ficou muitos anos trabalhando, saiu de lá porque ele quis, pegou a 7 contas para comprar uma casa para ele. Mas ele poderia, provavelmente hoje já está aposentado também. Eles devem ser pacientes, levando o fardo, não se desfazendo dele, e deve se lembrar das palavras de Abacuque 2:3: aquele que vem, virá, e não tardará. Aquele que vem, virá, não vai tardar. A gente pensa que está tarde. Mas já estou velhinho, já estou isso, e o meu sonho não se realiza.
os nossos sonhos não são realizados porque são sonhos humanos, são desejos nossos, não é de Deus. Ah, Deus, eu queria ter uma casa, ter um carro, mas para que você quer? Como aquela historinha da menina, da família, se converteu, orou para ter um carro, e depois comprou um carro, aí foram passear, todo domingo passear, de um dia passando em frente ao templo da igreja, a menina deu um tchau. Ô Jesus, agora não precisa mais de você não. É assim que muitas pessoas fazem. Depois de conseguir aquilo que quer, desaparece. Está fazendo uma barganha com Deus, fazendo uma troca com Deus. Depois que recebe a bênção, vai embora. Então, os verdadeiros crentes não serão acusados desse recuar. Os verdadeiros crentes não recuam diante das circunstâncias. Lutamos, batalhamos e até morremos. Paulo falou isso. Ele estava pronto para morrer. Ele não ia recuar diante da sua fé em Jesus Cristo. Não somente ele, mas todos os apóstolos, os crentes, como o Barnabé aqui, um homem que foi temente a Deus, vendeu tudo que tinha e deu para os pobres. Não vendeu uma parte, não vendeu tudo. Está lá na Bíblia, você pode conferir isso lá. Vendeu tudo e repartiu com quem estava passando necessidade. Porque naquela época a economia era diferente, não tinha trabalho, era braçal, e às vezes tinha época da seca, tinha problema, e as pessoas não tinham como trabalhar para ganhar dinheiro. Aí o crente vive e morre pela fé. O que fazer para não ofender a Deus? Para não fazer coisas horrendas? O que é que nós temos que fazer? Você ora a Deus? Quantas vezes por dia? Você lê a Bíblia? Quantas vezes por dia? Eu não sei ler, tudo bem. A gente entende isso. Eu convivi com meus pais que não sabiam ler. Minha mãe com muita dificuldade, um pouquinho. Meu pai não era crente, mas tinha a Bíblia em casa lá. Graças a Deus, nossos 4 filhos todos nós aprendemos a ler, formamos aí o 2º grau. Eu tive o privilégio de fazer teologia, que é o nível 3º grau, mas os outros não. Mas formamos pelo menos o 2º grau. Meus irmãos, o que fazer para não ofender a Deus, para não fazer coisas horrendas? Você quer aceitar Jesus? Amanhã eu aceito, vou deixar para amanhã. Você está fazendo uma coisa terrível, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Cristo quer te libertar, mas você está prolongando aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Primeiro, pedir a Deus sabedoria. Tem que orar a Deus, dê sabedoria. Lembra Salomão? Salomão é um homem, naturalmente, rei, tinha fama. Seu pai, Davi, um homem vitorioso, deu ele um reino controlado. Era só ele ter manejo ali e continuar com o reino ali, vencedor, respeitado no mundo de então. Mas ele sonhou, e Deus falou: Salomão, o que você quer? Salomão pediu dinheiro? Pediu vingança? Não, falou: eu quero sabedoria. E através da sabedoria, Deus falou: eu vou te dar sabedoria, vou dar outras coisas que você não pediu, vou te dar riqueza, vou te dar muitas coisas boas para você, Salomão, está vendo? Quando o nosso olho é gordo, só pensa em dinheiro, acaba. O dinheiro acaba, a honra acaba, mas sabedoria não. Deus dá sabedoria para a gente fazer as coisas certas, fazer sabedoria para as nossas decisões serem boas. Quantas decisões que a gente faz? Hein? Nós fizemos, e até a gente faz ainda, que não são boas. Depois passa, por que fui fazer isto? A gente lembra do passado. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Já vê, a pessoa já morreu, você não tem como pedir perdão a ele, mas então peça a Deus, que Deus pode abençoar você. Então nós temos que andar com sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem,
peça a Deus que Ele liberalmente dá para cada um de nós a sabedoria. E Deus é sábio, e Ele quer dar a sua sabedoria para nós. Não tem que andar com Deus. Segundo, fugir do mal, até da sua aparência. Entra nesses lugares aí, vai lá, frequenta lá. Qual é a conversa? Qual é o papo deles lá? Não precisa entrar em detalhe, não. Eu fico triste quando eu chego em algum lugar e venho com aquelas conversas maliciosas, indecentes, difamação, tudo na brincadeira, vai para eles. Mas Deus não gosta disto. Nossos lábios têm que ser lá para proferir coisas boas, coisas bonitas, coisas santas. A gente vê aí, pelo menos no futebol, tudo é Deus, nosso Senhor, Nossa Senhora, meu Deus do céu. É tantas palavras de abominação que Deus não gosta disso. Até mesmo nós cristãos temos que ter muito cuidado para não usar a palavra de Deus em vão, porque é pecado. A Bíblia claramente diz isto: não devemos tomar o nome de Deus em vão. Os judeus tinham uma atitude muito interessante quando ia escrever as coisas de Deus lá. Quando ia escrever a palavra Deus, eles pegavam, na linguagem de hoje, uma caneta diferente e escrevia a palavra Deus. Não era somente para escrever Deus. Então, nós temos que ter essa atitude na nossa vida. As coisas que nós temos para com Deus é santo. E se é santo, se nós estamos dele, nós também somos santos. Não adianta querer ser santo e ficar bebendo 2, 3 aí, traindo a esposa, traindo o esposo, os filhos desobedecendo, os pais sendo ignorantes com os filhos. Não adianta. Eu sou a luz e, portanto, viver a luz de Cristo. Em terceiro lugar, saber com quem anda. Diga-me, tu anda, eu direi quem tu és. Paulo falou: as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não tenho como pegar um ônibus ou viajar para qualquer lugar, andar sentado lá de uma pessoa. Não tem como eu fugir dessa realidade. Mas ao lado daquela pessoa, eu posso me comportar dignamente. Naturalmente, não é muitas conversas ali, né? Mas você pode controlar suas palavras, pode ter uma atuação espiritual para a pessoa estar do seu lado ali. Você vai andar na rua, você vai trabalhar, são pessoas incrédulas que estão ali. E a gente sabe que muitas empresas, muitos lugares, tem muitas pessoas ali desonestas, que pegam as coisas ali. Tem um videozinho que eu estou assistindo, de vez em quando eu assisto, né? Aí a bola no apartamento, o filho da criança pegou a bola e levou para casa. Aí a pessoa foi lá. Aí tal, e com a educação, ele era um delegado, né? No vídeo. Aí ele pega, a mulher começa a exaltar e tira desse tipo: eu sou o delegado, eu estou conversando com a senhora com respeito. Uma bola não significa nada. Mas amanhã ele vai pegar um caderno, vai pegar um carro, depois vai estar roubando aí, sendo um profissional aí. Educa seu filho. Pegou, fala para entregar, porque tem dono. Lá em casa era assim: se eu chegasse com uma caneta, com um lápis lá, de quem é esse lápis? Achei na escola. Tem um dono, devolve. Muitas vezes minha mãe, meu pai não, mas meu pai fazia isso. Quando a gente pegava alguma coisa, chegasse em casa, mandava a gente devolver. Tem dono. Claro, você está na rua aqui, tanto que você vai achar. Achou um dinheiro, achou um objeto, vai para sua casa. Fica lá. O dia que aparecer o dono, dinheiro, se você falar que você achou, vai aparecer 1000 donos. Aí você vai chegar, agora é o problema da pessoa. Você mentiu, falar que é dele, você está com a mão livre. Então é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos: andar no caminho certo, educar nossos filhos no caminho de Deus, porque eles vão aprender. Salomão falou: ensina a criança no caminho que deve andar. Errar? Erra, né? O Ariel está aí. Ele não sabe o que é mal, ele não sabe o que é mentira. Ensinar para ele
que Deus não existe, ele vai acreditar nisto. Se ele ensinar para ele que ele pode fazer mal, ele vai fazer, achar que é normal. Ah, meu pai, meu avô ensinou que não tem problema. Ele vai viver isso, é uma criança. Isso ensina a criança o certo. Fazendo o que é certo, ele vai fazer a coisa certa. Em último lugar, frequentar lugar sábio. Frequentar, quando era jovem, crente novo, estava lá diante de uma discoteca, ali segunda-feira, tinha aula. Aí o cara chegou perto de mim e falou: você não estava com a Bíblia debaixo do braço ontem? Nunca mais passei naquele lugar ali, nunca mais parei. Passar tinha que passar, porque trabalhar, para a escola, era caminho. Está vendo? Tem um mundo que disciplina a gente, nos condena pelas nossas atitudes. Porque às vezes a gente é crente novo, a gente não sabe certas coisas. O que tem a olhar? Tem o carnaval, sabe lá, desfile, umas fantasias até aparentemente bonitas de longe, mas ali dentro tem imoralidade. Ali tem uma mensagem diabólica. Então não é lugar nem para a televisão assistir. As novelas, até essas novelas que dizem bíblica, tem mais imoralidade do que conteúdo bíblico. Não sei que tira tanta coisa, porque se a televisão não mostrar imoralidade, não tem audiência. Esses programas que tem aí, é uma imoralidade tremenda. Os pedacinhos que a gente viu aí, Miss aí, as mulheres lá, como é que estavam? A roupa. Estava só o bico lá, só. Totalmente nua praticamente. Isso é coisa que a gente tem que ficar encarando, ver. Não tem como a gente não ver porque a televisão, os comerciais. Mas não é assistir não, passa para outro canal, vai ver outras coisas. Meus irmãos, o que fazer para não ofender a Deus? Aquele que vem virá e fará justiça. Aquele que vem virá e fará justiça. Vem cá, mostra aqui a tua mão, mostra o que você fez. Ah, Senhor, não era assim não. Me ensinavam as coisas lá, não acreditei não, né? E a Bíblia manda examinar a Escritura, examinar a Bíblia. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. E Ele é justo, Ele faz justiça. E não tem como fugir da condenação de Deus, não. Ele não condena a gente que se condena. Porque Ele mandou: entrega tua vida a Deus, confia nele, Ele vai fazer tudo. Você não quer entregar? A vida é minha. Você já entregou sua vida a Jesus? Você obedece a Ele de coração? Pois é. Ainda há tempo. O mundo está acabando. Os sinais dos tempos estão aí chegando. Mas a hora de dormirmos, deitarmos, dormirmos, podemos não acordar mais. Não desejo para vocês não, mas hoje mesmo, ontem morreu um pastor em Belo Horizonte. Amigo nosso, conhecido, né? Eu estive com ele, em igreja, reuniões. Morreu. Todo dia está morrendo gente. Acidente, doença, velhice. Todo vai morrer, cedo ou tarde. Quando eu tive meu infarto, naquela mesma semana, outro jovem lá de 40 anos deu um infarto também. A mesma coisa que eu. E ele morreu. E eu com meus 66, 67 anos, graças a Deus, não morri até agora. E o médico, pelo exame, falou que eu estou perfeito, não tenho nenhum problema, né? Meu coração está excelente. Tomo os remédios, de vez em quando estou fazendo exame para ver se está dentro da normalidade. Mas na hora que Deus chamar, não tem remédio, não tem médico. Então, o crente vive e morre pela fé. Aquele que vem virá e fará justiça. Aqueles que creem em Jesus vai para céu. Aquele que não tem Jesus vai para a condenação. Ninguém quer ir, como eu disse domingo passado. Ninguém quer para o inferno. Todo mundo quer para o céu. É só querer? Ou da obediência? Querer é um desejo, mas vai ter que obedecer. Não quer dizer que você está na igreja, que você vai morrer. Não, igreja é culto, adoração.
Você pode estar aqui, pode não estar amanhã, aqui tem essa igreja, amanhã pode estar grande, pode estar pequeno, pode acabar, pode ir para outro lugar. Isso aqui, parede aqui, né? É templo, onde nós reunimos para adorar a Deus. Isso aqui é hoje uma igreja, né? Se alguém comprar isso aqui, a gente vender, alguém pode colocar um bar, pode colocar uma boate, pode colocar o que quiser aqui. O instrumento que nós temos aí, um violão, uma guitarra, enquanto nossas mãos é para louvar a Deus. Alguém comprou para lá e faz o que ele quer. Então, a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está olhando, ele está planejando, e o mundo está escrito. Está lá em Apocalipse, está escrito. Tudo determinado por Deus. A hora, né? Chame lá os anjos e fecha a porta, como Noé fez lá na arca lá. Quando completou a arca, colocou os animais, Deus fechou a porta e ninguém mais entrou nem saiu. E os que estavam lá de fora morreram. Todos os seres vivos lá na terra morreram. Todos. Ficou só Noé, sua família, os animais que entraram na arca se salvaram. Então, Deus fará justiça. Então, não brinque com Deus. Entrega a tua vida de coração para Deus. E Ele vai abençoar você. Ele vai dar alegria no seu coração. Faça de coração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai. Nesse momento, nosso culto a Deus, nossa mensagem sobre a horrenda coisa, irmãos de Deus. Que esses irmãos que estão presentes, juntamente, ó Deus, aqueles que estarão ouvindo lá pela internet, ó Deus, possam entregar sua vida a Jesus Cristo. Nos abençoe aqui, ó Deus, aqueles irmãos que não puderam vir, lembrando do pastor Mude, a pessoa está ali sofrendo, aquela enfermidade de Alzheimer, ó Deus, não sabe o que está fazendo, tem misericórdia e o abençoe. Pastor Manel também, a sua família, lutado, abençoe, ó Deus, confortando os seus corações. Nossa família, com minha mãe, já idosa, com 95 anos, abençoe, ó Deus, dando ao descanso, na época que o Senhor quer desejar para ela. Sentimos, ó Deus, mas infelizmente é a vida. Abençoe, Deus, essa cidade de Mirabela, abençoe a obra missionária, abençoe nosso Brasil. Nos dá uma semana feliz, abençoada, lá no tratamento, Deus, médico, Deus, para cuidar de nós, dos medicamentos, Deus, para viver essa vida que o Senhor tem para nós. Me abençoe esses irmãos, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém.